Estamos juntos para estudar agora a lição número 10 da nossa revista da Escola Dominical, continuando a leitura do livro de Provérbios, mas agora saltamos para o capítulo 29. E o texto que vamos ler vai procurar incidir neste tema que o autor da revista apresenta, aceitando a disciplina. E o objetivo do autor é, no fundo, dizer que Deus usa a disciplina da sociedade, da família ou de outras fontes para moldar o seu povo. É evidente que nós ficamos a pensar o que é que a palavra disciplina significa. Claro que podemos usá-la em vários contextos, em contextos muito diferentes. Certamente que algumas pessoas gostariam de ouvir falar na disciplina espartana ou até na disciplina militar. Outros certamente que não gostam muito de ouvir essa expressão. Mas quando falamos na palavra disciplina, provavelmente logo ela está associada à ideia de correção, de orientação ou de esforço inclusive. É, por exemplo, quando um atleta é disciplinado, é importante ele ser disciplinado, não no sentido de se corrigir, mas no sentido de praticar várias vezes determinadas coisas para atingir os seus fins. Normalmente a palavra disciplina também está associado a seguir um certo currículo, uma certa regra ou um certo esquema que as pessoas estipulam para atingir então determinados fins. Nós seremos pessoas disciplinadas se seguirmos à risca o nosso horário, o nosso esquema de trabalho para podermos atingir aquilo que é necessário atingir. No entanto, a palavra disciplina também pode ser usada no contexto então da família ou da educação dos filhos para que as pessoas possam ter certos princípios e certas orientações. Portanto, não estamos a falar propriamente de disciplinas da escola como matemática, português, inglês, ciências ou outra coisa qualquer. Estamos a falar de aquilo que é necessário fazer em termos rigorosos para que a pessoa atinja determinados fins. Portanto, não vamos associar esta palavra propriamente dito com questões do trabalho de escravo ou de sermos disciplinados por alguém que está acima de nós só, mas podermos pensar que esta palavra disciplina é uma palavra que tem como objetivo incentivar, corrigir, orientar as pessoas para determinadas coisas. É evidente que o versículo que é usado para reflexão ou até memorização é os versículos 15 e 17 do capítulo 29 de Provérbios, e neste versículo nós lemos: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Corrige teu filho, ele te dará descanso, sim, ele agradará o teu coração. E é nesta perspectiva que provavelmente nós teremos de entender também a palavra no contexto do livro de Provérbios. Sabemos agora que esta secção que nós estamos a estudar, principalmente a partir do capítulo 25, nós temos aqui uma coleção feita por algumas pessoas, conforme nos dizem que são homens de Ezequias, o rei de Judá, que acabaram por colecionar estes provérbios e, portanto, associando-os também, mais uma vez, aos provérbios de Salomão, como a figura chave ou paradigmática da sabedoria em Israel. Perante isto, nós sabemos que este texto é um texto que nos leva a refletir seriamente, então, se devemos ou não aceitar a disciplina. Porque a disciplina pode vir de diversas maneiras, como nos diz o autor. Deus pode usar, sem dúvida, determinadas coisas que nos ajudem a compreender e nos ajudem também a corrigir determinadas ações na nossa própria vida. É evidente que nós reagimos de formas diferentes, mas essas formas de reagir podem ser benéficas ou prejudiciais.
e nós queremos que a nossa reação seja, acima de tudo, uma reação benéfica. O texto que nós temos é o capítulo 29, versículos 1 a 3, e vai do versículo 12 até ao versículo 20. E nós lemos então estes primeiros 3 versículos, segundo a versão que eu tenho, diz: Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a sua riqueza. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os servos são ímpios. O pobre e o opressor se encontram. O Senhor alumia os olhos de ambos. Se o rei julgar os pobres com equidade, o seu trono será estabelecido para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a queda deles. Corrige a teu filho, ele te dará descanso. Sim, deleitará o teu coração. Onde há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que a entenda, não atenderá. Vês um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. E é isso que nos leva então agora a seguirmos o esquema que o autor da revista apresenta, falando sobre, em primeiro lugar, o objetivo. Nos versículos 1 até ao versículo 3, nós temos aqui um aviso muito sério, mas ao mesmo tempo um alerta para que as pessoas possam reconhecer que há prazer, que há alegria quando nós amamos a verdadeira sabedoria. No versículo 1, a palavra até pode ser, ou o texto em si, pode ser até muito lacónico, em termos do texto hebraico, claro, que eu estou a falar. Mas há sempre uma preocupação dos estudiosos em procurar entender exatamente o que é que se está a ler aqui neste texto. E certamente que nós encontramos logo no início, dizendo aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, é uma forma de traduzir aquilo que poderíamos entender no texto hebraico, é aquele que odeia as repreensões. Sim, porque nós temos aqui exatamente este verbo, o verbo saná, que significa odiar, e que se encontra num particípio que dá exatamente esta ideia. Por outro lado, a palavra repreensão, a palavra que está no plural, e isso faria com que nós sentíssemos que a pessoa está a ser constantemente repreendida. E a pessoa que odeia exatamente essa repreensão, então essa pessoa é uma pessoa que acaba por endurecer não só o seu coração, mas aqui se usa exatamente a palavra cerviz, que está associada ao pescoço, não é? E quando isto acontece, é quando a pessoa menos espera, ela acaba por ser quebrada. A palavra para quebrar, exatamente, shabar, é a palavra que significa destruir. Ora, esta palavra é muito mais forte do que apenas o quebrar. Às vezes nós gostamos de usar aquela expressão assim, dobra, mas não quebra. Mas realmente o importante aqui no texto é que nós não deixemos a nossa vida chegar a este ponto de endurecimento, porque se isto acontece, então depois não haverá solução para a restauração daquilo que foi quebrado. Portanto, o texto fala da impossibilidade de a pessoa alguma vez se arrepender ou reconhecer a correção que lhe é dada. Portanto, aqui nós verificamos que há uma expressão que é horrível quando nós associamos a toda esta nossa atitude. Aquilo que pode acontecer de pior é a pessoa nunca mais ter esta oportunidade para ser restaurada. E é interessante porque o verbo para quebrantar denota exatamente uma ação muito forte, apontando para a tal destruição sem remédio. E que nós podemos
conferir isso até no capítulo 6, versículos 15. Mas o autor continua a dizer que quando os justos governam, e agora ele passa para uma situação social, para um contexto mais monárquico, é evidente. E, na verdade, nós estamos perante este verbo governar, que significa ser ou tornar-se numeroso ou grande. E, por isso, as pessoas podem ser associadas também neste contexto. Qualquer pessoa que se torna grande, isto é, que toma uma posição de destaque, e se ela é justa, apesar de estar nessa posição de destaque, então o povo terá muita alegria. E este é um sentimento que todas as pessoas sentem quando verifica que alguém que está naquela situação de orientação ou de governo e é justa, então sim, isso traz alegria para as pessoas. Uma atitude oposta gera-se quando o ímpio domina. E, mais uma vez, a palavra ímpio aqui é uma palavra que nós já temos usado e explicado várias vezes, que é aquela pessoa que comete crimes, a pessoa que faz atentados aos direitos do ser humano, ao direito das outras pessoas. E por isso mesmo ele é culpado não só perante as outras pessoas, mas também perante Deus. E por isso a palavra muitas vezes também é usada no contexto religioso ou no contexto espiritual. E há exatamente o caso aqui em que a pessoa se coloca no lado oposto ao da justiça. Esta pessoa só pratica atos que são prejudiciais para todos aqueles que estão sob a sua orientação, provavelmente. Ora, e aqui é o que acontece: o povo geme. Aliás, qualquer pessoa que lesse este texto, e principalmente lendo o texto em hebraico, iria lembrar aquilo que aconteceu exatamente no Egito. Em Êxodo, no capítulo 2, versículo 23, nós lemos que o povo geme por causa do imperialismo, por causa da ditadura que Faraó exerce sobre eles. Portanto, os totalitarismos nunca foram bons para ninguém. E é por isso que os justos até nem devem governar sozinhos, mas sempre em forma colegial, isto é, em grupo. Porque quando uma pessoa domina sozinha, então é algo perigoso. E reparem que nós temos aqui o texto exatamente isso. Enquanto que no início do versículo nós temos justos no plural, no fim do versículo, ou na segunda frase do versículo, nós temos o ímpio no singular. Portanto, demonstrando até exatamente este contraste. As pessoas que governam de forma justa são as pessoas que convivem entre si, dialogam entre si, conversam entre si para chegar a alguma decisão. Mas depois nós chegamos a verificar, no fundo, qual é o objetivo de tudo isto, de todas estas exortações, de todos estes conselhos. O objetivo é dizer que a pessoa que ama a sabedoria, sim, há muito mais vantagem em amar-se a sabedoria do que propriamente uma pessoa amar algo que é prejudicial. E neste caso se usa a palavra prostituta aqui. O escritor fala especificamente para jovens, provavelmente, e nós já dissemos isto várias vezes, mas também qualquer pessoa que está a iniciar a sua vida familiar poderá estar incluído neste texto. A palavra em hebraico que nós temos aqui no versículo 3 é a palavra ish, que significa homem, e portanto está ligado ao verbo amar, que se encontra no particípio. Portanto, o homem que ama, isto é, aquela pessoa que ama, o homem amante de, que está envolvido, e é importante nós termos esta noção. No fundo, quem é o pai que não fica satisfeito com decisões sábias dos seus filhos? É evidente que um pai se alegra quando vê o seu filho a tomar decisões que o levam a constituir família, que o levam a viver uma vida regrada e a não desperdiçar exatamente a sua vida. A contraposição ao amor pela sabedoria é o amor à prostituição. E o texto usa aqui este verbo ra, que neste caso terá o significado de associar-se ou até mesmo de acompanhar. O verbo está no particípio e isto dá-nos aquela ideia também de
o associante, o acompanhante, aquele que está envolvido em. Esta associação com a prostituta só provoca o desbaratamento dos bens. A palavra para desbaratamento é a palavra que em hebraico significa, em primeiro lugar, destruição. Portanto, há uma destruição, há um completo negar ou haver exatamente a perdição de todas estas coisas. O texto clarifica muito bem que ambas as partes tomam as suas decisões e as próprias práticas. Portanto, estamos a falar de pessoas que voluntariamente fazem aquilo que deve ser feito ou que eles pensam que devem fazer. Tanto aquele que se associa como aquele que pratica a prostituição são responsáveis pelos seus próprios atos. E é disso que se trata neste versículo. Agora, não se trata apenas de desperdiçar a riqueza. Este verbo abad aponta para uma ação intensa e por isso ela denota mais destruição do que propriamente desperdício. A riqueza diz respeito ao produto do trabalho que provavelmente o pai copiosamente alcançou ou adquiriu, e esta verdadeira riqueza, afinal, não é a questão de ter os bens materiais, mas sim o de ter a sabedoria. Portanto, segundo Provérbios, a riqueza verdadeira é efetivamente a sabedoria, como nós podemos ver em Provérbios capítulo 8, versículo 18. Quando os justos buscam esta sabedoria de Deus, então todos são beneficiados, toda a gente participa desta bênção que é nós recebermos aquilo que Deus nos dá. Por isso, é caso para nós pensarmos. Quando uma pessoa é disciplinada, e neste caso a pessoa que luta, busca constantemente praticar algo que é bom, o que é que acontece quando ela atinge determinado patamar? O que é que acontece com um atleta quando ele é disciplinado nos seus treinos, quando ele é disciplinado na sua alimentação, disciplinado inclusive no seu descanso? Portanto, esta disciplina e este rigor que deve existir. Quando o atleta faz isso consecutivamente, qual é o resultado que ele atinge? Será que nós, ao sabermos qual é o resultado que atingimos, isso nos ajuda a viver e a querer continuar a viver esse estilo de vida? É importante nós termos esta concepção, porque quando nós procuramos fazer aquilo que Deus nos diz, atendendo aos alertas e às situações perigosas que o texto nos apresenta, nós, se amamos a sabedoria, certamente que nós alcançamos algo de extraordinário. E essa disciplina de buscar a sabedoria, de amar a sabedoria, traz resultados para todas as pessoas que estão à nossa volta. O segundo ponto da nossa lição é a disponibilidade. Os versículos 12 a 14, o autor procura então utilizá-los para falar sobre esta disponibilidade. Até que ponto nós estamos disponíveis para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos e aceitar, inclusive, a própria disciplina. Para dar sentido à frase, no versículo 12 é preciso nós inserirmos aqui um verbo. E é isso que os tradutores normalmente têm feito, principalmente na língua portuguesa, acharam que deveria colocar o verbo achar, ou, portanto, para ligar estas duas frases que nós temos aqui. A versão internacional inglesa diz que é preferível construir a frase com uma oração condicional. Se um governador ouve mentiras, todos os seus oficiais tornam-se ímpios. Portanto, vejam a diferença que há.
entre este texto em que há a oração condicional e o nosso texto em português. Em certo sentido, a tradução com a oração condicional até é verdadeira, na medida em que o caráter do governante determina o caráter da corte ou até da nação, até dos povos. No entanto, nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes, nem sempre o caráter de um governante é aceito pelo povo ou pelas pessoas. E nós temos vários exemplos na história da humanidade em relação a isso. Portanto, não podemos garantir categoricamente que a atuação de uma pessoa, o caráter de uma pessoa influencia depois todos os outros. Embora, claro, se eu vejo que os que governam são injustos e praticam determinadas coisas, eu também sentirei um pouco de liberdade para fazer as mesmas coisas. No entanto, a questão que se coloca aqui é: de quem é que o governante ouve mentiras? E nós temos aqui na frase em hebraico dois particípios no início da frase. O primeiro é o verbo mashal, que se traduz por o que governa ou governante, e o segundo particípio é do grau já causativo, makshib, e ele denota que ele é quem propositadamente dá ouvidos às mentiras. Isto significa que, no fundo, o governante é que procura ouvir mentiras. Ele gosta de ouvir mentiras. É esta a interpretação que eu faço do texto. Certamente ele não gosta que lhe digam a verdade. Ele não quer que lhe digam o que se passa na realidade com o povo ou com os problemas do povo. Ele quer que lhe digam sempre está tudo bem, é tudo muito bom. E esta situação só leva à conclusão, então, que todos os seus oficiais, portanto, aqueles que estão a ministrar, aqueles que estão a servir, são pessoas criminosas, porque eles pactuam ao mesmo tempo com essas falsidades. Portanto, nós estamos perante um governo que gosta de governar com base na falsidade, pois não está interessado em ajudar de maneira nenhuma os pobres. E, infelizmente, a corrupção nota-se mais naqueles de quem menos se espera. E isto leva-nos exatamente ao versículo 13, que deve estar associado ao versículo anterior. Nós não podemos separá-los, porque a interpretação do versículo 12 por si só, independente do resto, leva-nos certamente, na minha perspectiva, a uma interpretação errada. É este versículo 13 que dá sentido então ao anterior. O pobre, aquele que é destituído dos seus bens, que tem falta daquilo que é essencial para viver, e depois temos então o opressor. E aquilo que o texto nos diz é que ambos terão um frente a frente. Deus fará com que o pobre e o governante, isto é, no caso daquele que não quer ouvir, só quer ouvir mentiras, não quer ouvir a situação daquele que necessita, daquele que tem necessidades básicas da vida, não querendo ouvir, mas eles terão um frente a frente. E é isso mesmo que nós precisamos de entender. Nós podemos olhar para várias coisas aqui, mas o que nós precisamos de notar em especial é que a palavra opressor aqui é uma palavra que está no plural, e o que significa que se trata daqueles que estão exatamente a governar. Portanto, não é só o opressor no singular, não é só um, mas tem a ver com todos os outros anteriores. E uma pessoa não pode esquecer que quem dá a luz aos olhos de ambos é o Senhor. E esta expressão aqui, no fundo, é Deus que dá a vida, é Deus que faz com que tanto um como o outro vivam, estejam aqui neste planeta, e por isso mesmo é Ele que leva, então, as pessoas também ao encontro. Há um teólogo que ele acaba por dizer: o desequilíbrio do poder é reparado com um olhar para aquele que lhes dá a capacidade de se verem. Portanto, este desequilíbrio que existe pelo próprio poder faz, no fundo, algo que leva à situação em que Deus, colocando-os frente a frente, Deus vai restaurar e vai acabar com esse desequilíbrio
que existe no poder. Portanto, as pessoas irão verificar que perante Deus e quando estão frente a frente e nós vemos a pessoa pobre, a pessoa necessitada, nós verificamos que Deus fará a verdadeira justiça. É interessante que nós aqui poderíamos lembrar muito rapidamente aquela parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro, pobre, que estava à espera das migalhas que caíssem da mesa do rico. E então depois há toda aquela situação em que, morrendo ambos, um recebe a bênção de Deus e o outro, pelo contrário, o sofrimento. E, ao mesmo tempo, aquele que está em sofrimento pode contemplar, pode ver aquele pobre que estava lá à sua porta quando ele estava na terra e que não fez nada por ele. Portanto, haverá um frente a frente em que as pessoas reconhecerão aquilo que fizeram e aquilo que não fizeram. A ligação destes versículos continua exatamente no versículo 14, e é importante nós entendermos isso. Há aqui esta continuidade, porque o tema continua a ser o tema da governação. No entanto, aqui usa-se agora a palavra rei, o verbo julgar, porque esta deveria ser a atitude de um próprio rei. O rei deveria ser um juiz. O que este verbo, no fundo, traz é um sentido de mais responsabilidade, principalmente quando se sabe que Deus é o verdadeiro juiz. Por isso, o rei deve julgar os pobres com equidade. Esta é a intenção do texto, mas nem sempre isto acontece. Deus colocou o rei, ou permitiu que o rei fosse rei, não para que ele buscasse os próprios interesses, mas para que ele servisse exatamente o povo. E é isso que deve acontecer em termos de governação. A palavra para pobre aqui refere-se a alguém que é de baixa condição e até mais fraco. Já não é a mesma palavra que nós encontramos no versículo anterior, no versículo 13, porque a palavra aqui contrasta exatamente com alguém que está numa posição de soberania. E este está numa condição mais baixa, é mais fraco, é aquele que está submisso e, ao mesmo tempo, fala-nos que é necessário que o rei atenda para essas pessoas. E se ele é o mais forte, ele deve cuidar dos mais fracos. E este modo de julgar deve ser com verdade. A palavra emet que nós temos aqui é a palavra que contrasta, no fundo, com a palavra falsidade no versículo 12. E é por isso que eu digo, desde o versículo 12 até o versículo 14, há esta ligação. Portanto, entre a verdade e a falsidade. Há quem governe com base na falsidade porque isso lhes dá outras garantias, porque lhe é conveniente, mas o rei não deve governar com base na falsidade, mas sim na verdade, atendendo àquilo que está verdadeiramente a acontecer. A garantia para quem governa com base na verdade é de que, no fundo, o seu trono se firmará, se estabelecerá. E isso é importante. Caso para nós pensarmos como é que saber que a sabedoria de Deus está disponível a todos traz encorajamento. É verdade que a sabedoria de Deus está sempre disponível para toda a gente. E isso nos deveria colocar à disposição da ação de Deus para ajudar os outros. Terceiro ponto, responsabilidade. Versículos 15 até ao versículo 17. E automaticamente as pessoas interpretam que aqui o que se trata agora é exatamente de conselhos, orientações para a família. E quando nós olhamos para o versículo 15, certamente que nós iríamos ficar um pouco atrapalhados e principalmente esta orientação, esta afirmação choca com a pedagogia moderna. É que as pessoas acham hoje em dia que bater é antipedagógico. E quando as pessoas interpretam a palavra vara exatamente com o sentido de uma coisa física,
e alguns comentaristas acabam por dizer, um deles é Brits, que ele diz: a disciplina é a ordem do governo de Deus, e os pais são administradores para os seus filhos. E, portanto, o que se trata aqui é de uma disciplina física e não de uma coisa apenas metafórica. Ele considera que a correção deve-se iniciar primeiramente com uma correção verbal e, se ela não surtir efeito, então recorre-se à vara. E o que é interessante, porque o texto não nos diz isso. O texto diz que primeiro usa-se a vara e a repreensão. Portanto, a vara e a repreensão dão sabedoria. No entanto, as pessoas acham, nós falamos com a pessoa e se a pessoa não atender, então usamos depois a vara, então o castigo físico. Mas porque o texto apresenta-nos primeiro a vara e a repreensão, duas coisas em conjunto, dizendo que uma não deve estar dissociada da outra, esta é uma realidade. Isso significa que nós não precisamos, propriamente dito, de entender a palavra vara num sentido mais de físico, em que nós temos que pegar mesmo numa vara, ou então num chinelo, ou numa colher de pau, outra coisa qualquer. Eu entendo que há determinada educação, e principalmente a mais antiga, em que isso leva-nos a esse ponto. No entanto, gostaria de realçar aqui, claro que às vezes uma palmada sempre surte um efeito diferente, porque a criança pode não estar à espera de uma coisa dessas. De qualquer forma, a palavra para vara, shebet, também é a palavra que também significa cajado e, em vários contextos, a palavra também significa cetro. Portanto, é possível que o objetivo desta palavra aqui seja o de indicar autoridade. A vara e a repreensão, isto é, a autoridade que os pais devem ter. E os pais não devem, de maneira nenhuma, abdicar dessa autoridade. Se há um objeto que lhe possa apontar para essa autoridade, é evidente que muitas vezes pode ser usado. No entanto, não será propriamente só isso. É que há muitos pais que querem dar educação aos seus filhos e querem manifestar que eles têm poder sobre os seus filhos porque são pais, mas verdadeiramente não têm autoridade. E eu já expliquei isto várias vezes, que uma coisa é ter poder e outra é autoridade. Ou uma coisa é ter autoridade e outra é autoritarismo. São duas coisas completamente diferentes. Agora, os pais não devem de maneira nenhuma abdicar dessa autoridade e demonstrar que têm autoridade pelo seu exemplo. A palavra repreensão aqui é a palavra que implica argumentação, explicação e correção até, provavelmente com exemplos, com ações que possam conduzir a pessoa a fazer aquilo que está correto. A experiência da vida que os pais já adquiriram deveria ser um elemento fundamental para transmitir esta sabedoria aos seus filhos. E por isso é que quando os pais se eximem das suas responsabilidades, isto é, de terem a autoridade e de terem de repreender, e tomem nota, o quão importante é nós podermos ver aqui esta expressão no final do versículo 15, a criança entrega a si mesma, envergonha a sua mãe. Portanto, há aqui a ideia de que também a mãe faz parte ou deve participar nesta questão de ter autoridade e de repreender também os seus próprios filhos. Portanto, o deixar os filhos entregues a si mesmo, embora esta expressão não seja uma expressão muito clara na expressão hebraica, porque nós temos aqui um verbo shalar, que significa enviar, mas nós poderíamos inclusive ver que o léxico dá-nos esta sugestão de deixar solto, isto é, mandar sem restrições. A Bíblia de Estudo Judaica utiliza a expressão fora de controlo. Portanto, isto é, quando as crianças estão fora de controle, quando a criança inclusive até faz alguma birra e os pais não manifestam a sua autoridade, é efetivamente
algo que vai fazer com que a mãe fique envergonhada. E, neste caso, a mãe como a fonte da vida para aquela criança. Isto significa que, no caso de que a criança, quando ela não é verdadeiramente ou sabiamente dirigida, então isso vai provocar vergonha na sua mãe ou nos seus pais. O texto bíblico apresenta então aqui a mãe como tendo pessoa com autoridade e capacidade para corrigir o seu filho, e isto não é uma competência só dos pais, como às vezes se ouvia antigamente a mãe a dizer ao filho: deixa estar, quando o teu pai vier eu vou-lhe dizer o que é que tu fizeste. Portanto, não deve acontecer isso. Em termos de pedagogia moderna, então, nós devemos entender claramente que não nos devemos eximir das nossas responsabilidades, da nossa autoridade e da nossa correção. Nós devemos corrigir aquilo que está errado. No versículo 16, ao lermos este texto, nós iríamos verificar que há aqui uma série de sugestões da crítica textual para entender esta palavra, não é? Quando os ímpios se multiplicam. Alguns entenderam que não deveria ser o verbo multiplicar, mas deveria ser o verbo dominar, quando os ímpios dominam. É evidente que esta sugestão é feita com base até naquilo que acontece no versículo 2, e por isso mesmo seria algo que não estaria fora de cogitação. No entanto, o texto, como está, sugere aqui um artifício literário, com um jogo de palavras que o autor está a usar, principalmente a utilizar a palavra multiplicar. Porque se os ímpios se multiplicam, também se multiplica a transgressão. Isto significa que, à medida que há um crescendo de pessoas que são criminosas, de pessoas cujo regime é um regime de violação dos direitos do ser humano, principalmente para com os outros, então isso traz dificuldades. E é necessário as pessoas estarem conscientes daquilo que é necessário fazer. Portanto, haver responsabilidade é isso que nos leva então à própria correção, conforme o versículo 17 nos diz, e esta correção, que é a palavra que está associada no fundo à orientação, a evitar que se faça algo de errado, e isto fará com que as pessoas possam viver de uma forma completamente diferente. O que nós queremos evitar, e isto é o texto bíblico muito claro, é que a partir da família se constroem boas sociedades. Quando a família vive dentro destes princípios e aceita essa sua responsabilidade, então nós iremos ter na sociedade resultados extraordinários. Portanto, em que os próprios pais ficarão descansados, não ficarão em turbulência, mas poderão ver que na sociedade há algo diferente. E é isso que nós precisamos, algo diferente na sociedade. O quarto e último tópico, ou ponto da nossa lição, é a fonte. Versículos 18 a 20 são os versículos que o autor usa então para ajudar-nos a compreender exatamente esta questão, a fonte. E esta fonte, não sei se eu disse ponto, às vezes, mas esta fonte, esta origem, aquilo que dá prazer e dá alegria, certamente, em que, aceitando a disciplina de Deus nas suas diversas manifestações, pelos seus diversos meios, é importante nós termos consciência que é a visão de Deus que nos dá uma verdadeira razão para viver e viver da melhor forma, da forma mais sábia. Ora,
Enquanto que na minha Bíblia diz onde não há profecia o povo se corrompe, algumas Bíblias utilizam exatamente essa expressão, no entanto outras traduzem pela palavra visão, e porque é a palavra hebraica que nós temos aqui. Isto significa que a visão era o modo que Deus usava para transmitir a sua mensagem ao povo através do seu profeta. Estas visões que poderiam ser dadas através de sonhos ou até mesmo quando a pessoa estava com os olhos abertos e qualquer coisa lhe despertava uma certa visão. Não é por acaso que nós encontramos às vezes pintores ou poetas dizendo que olhando para determinada situação ou determinado elemento, eles tiveram uma visão. Portanto, é nesse sentido que a palavra certamente é usada. O interessante é que o conteúdo dessa visão apresentava uma certa orientação para o povo de Israel. Por isso nós podemos considerar que a visão era uma fonte de disciplina e ao mesmo tempo de reprovação para a sociedade de Israel. Isto significa que através dessa visão, que era a origem, mas que tinha um conteúdo e que esse conteúdo então era algo que iria dizer às pessoas aquilo que elas deveriam de fazer ou aquilo que elas não deveriam de fazer. Portanto, estamos de facto perante uma fonte de disciplina e de reprovação, porque quando não existe esta visão, então o povo se corrompe. O povo é levado a fazer e a praticar determinadas coisas contrárias à vontade de Deus. Esta corrupção é porque as pessoas não querem ouvir o Deus que é justo. E isto nós encontramos já desde os primeiros versículos. Aquilo que acontece com os governantes é porque eles não estão atentos a esta fonte de orientação para as suas vidas, que é a visão de Deus. Precisamos de estar atentos a esta visão ou a esta proclamação da mensagem de Deus para o povo. O versículo 19 leva-nos a pensar exatamente nisto, que não é só com palavras que se consegue corrigir ou emendar uma pessoa. O verbo que nós temos aqui é o verbo disciplinar, mais uma vez. No entanto, ele tem sido traduzido por emendar em algumas versões. E quando nós pensamos principalmente no contexto que é usado aqui, de o servo ou palavra hebraica que era usada para o escravo, as pessoas ficam a pensar assim, mas afinal o escravo não se corrige com palavras. O que é que isto quer dizer? Cuidado, porque provavelmente algumas pessoas serão levadas a pensar que não é com palavras que nós podemos corrigir uma pessoa nesta condição de quem é escravo ou de quem é trabalhador ou de quem é operário, porque eles não entendem nada. Muitas vezes este pensamento surge, infelizmente, nas pessoas. E não é isso que o texto nos está a dizer. O texto tem que ser visto em toda a sua, no seu contexto geral, e isto implica que a parte segunda do versículo deve fazer-nos também, ajudar-nos a compreender e a interpretar a primeira frase. Porque o que se passa aqui é que, apesar de a pessoa entender, isto é, a pessoa a quem foi dada a orientação, apesar de ela entender aquilo que deve fazer, ela não responde dessa forma. Portanto, ela não atende, ela não reage a isso. Ela entendeu, mas não quer. É por isso que a Septuaginta acaba por utilizar aqui uma expressão, talvez que suavize um pouco esta frase inicial. O servo teimoso. Portanto, diz que é aquele servo teimoso, afinal, não se consegue corrigir com palavras só. É necessário usar mais alguma coisa. É um facto que palavras, por meras palavras, não ajudam a orientar uma pessoa. Aquilo que eu entendo é que é preciso muitas vezes mostrar como fazer, porque a pessoa até pode entender aquilo que nós estamos a dizer. Ela, sim senhor, compreendeu,
se sabe português minimamente, a pessoa entendeu aquilo que nós dissemos, mas provavelmente ela poderá não corresponder depois em termos práticos àquilo que nós pretendíamos que acontecesse. Por isso, muitas vezes é necessário mostrar como fazer. E é isso que nós encontramos então neste texto aqui. Esta necessidade de ajudarmos a pessoa a poder entender. Portanto, não é só palavras, as palavras por si só não resolvem tudo, muitas vezes elas não são suficientes. Isto pensando exatamente na questão das crianças. É evidente que às vezes, e há um comentarista chamado Fox, em que ele, aliás, é da Bíblia de Estudos Judaico, que ele acaba por dizer que o escravo estava privado dos seus próprios interesses materiais e então presumia-se que ele deveria ser tratado como uma criança e até espancado até à submissão. Ele utiliza o texto de Êxodo capítulo 21, versículos 20 e 21, para tentar explicar isto, que naquela sociedade o escravo era espancado muitas vezes. No entanto, há aquela lei ali dada por Deus, portanto, em termos, entre aspas, não é? Que o que era necessário era bater-lhe, mas não propriamente levá-lo à morte. Se o espancamento levasse à morte, então o dono daquele escravo teria que ser castigado. Esse texto é um texto que nós precisamos de explicar posteriormente, mas esta ideia de que se pode castigar o escravo, não penso que seja o que está em causa aqui. O que é preciso é dizer que as palavras em si, por si só, não são suficientes para corrigir alguém. Há algo que é necessário mais. É necessário usar outros métodos que levem a pessoa, de facto, a fazer aquilo que é necessário fazer. Porque até o versículo 20 vem ajudar um pouco também a esta interpretação, quando diz: vês o homem precipitado nas suas palavras. Portanto, aqui está a dizer que em determinadas situações há pessoas que querem falar mais e falam mais e nunca ouvem aquilo que lhes estão a dizer. Ainda que o conselho seja um conselho muito bom e eficaz, mas muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas a pensar naquilo que querem dizer e naquilo que vão dizer do que propriamente em estar a receber exatamente o conselho. Por isso é que há mais esperança para um tolo do que para a pessoa que fala demais e ouve de menos. E por isso é que nós ouvimos o texto bíblico dizendo que nós devemos ser tardios para falar e prontos para ouvir. Este é o contexto. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, o que é que nós encontramos? O que é que nós vemos? Como é que nós aceitamos verdadeiramente a disciplina? De que forma nós estamos dispostos a aceitar que na nossa vida nós precisamos de disciplina a vários níveis e que esta disciplina é fundamental para um bom relacionamento, em primeiro lugar com Deus, e isso vai repercutir-se, vai refletir-se, sem dúvida, no nosso relacionamento com os outros. Quer seja para a sociedade, quer seja para a família, quer seja até em termos das nossas relações de amizade e sociais, nós precisamos de aceitar a disciplina e de ser pessoas disciplinadas para que verdadeiramente alcancemos o propósito de Deus. Que Deus vos abençoe e até à próxima semana para mais uma lição da nossa Escola Dominical.